Bendito seja Deus. Problema com o vídeo já no comecinho, não sei se vai ter de novo. Se tiver, eu insisto. Se for algum demônio, eu expulso, em nome de Jesus. Não sei se ele sai. Mas esta é a Escola Bíblica Dominical, nossa EBD na web. Nosso interesse é ajudar os que estão começando. Já oramos e vamos fazer o trabalho do Senhor. O tema de hoje é a mordomia dos dízimos e ofertas, e eu estava falando sobre Israel. Israel dizimou, a igreja dizimou, Israel dizima, a igreja dizima. E a igreja desviada, a igreja apóstata, a igreja cristã sem Cristo, a igreja cristã da imagem do Senhor, que substituiu o Cristo vivo pelo Cristo morto para eles dominarem, impunha grandes tributos aos reis, às nações, e ainda hoje tem um que, se você comprar um imóvel, dependendo da região, você paga. Paga para o santo, paga para a santa, paga para a igreja, paga para famílias antigas, famílias ricas, famílias tradicionais, mas paga. O nome desta coisa chama-se laudêmio. A tradução é um louvor que se deve, um louvor devido a alguma coisa, e a justificativa é que Deus é o Criador da terra, mas eles são os exploradores da terra. E quando a igreja tinha força para tomar dinheiro dos reis, para impor o seu medo, para dizer que se não desse dinheiro ela excomungava, se ela excomungasse o sujeito ia para o inferno e não teria perdão, nunca mais saía do purgatório, sei lá o que era. Então ela impunha medo às pessoas, e as pessoas davam muito dinheiro, ela enricou, é a instituição mais rica da Terra, possivelmente a mais rica de todo mundo, e depois ela caiu na miséria, porque perdeu o poder, perdeu a força, perdeu a autoridade, a capacidade de pressionar e dominar. Hoje eles estão cobrando dízimo para o Satanás, cobrando dízimo para os ídolos. Uma santa que inventaram ali, um santo que inventaram acolá, estão cobrando dízimo. Mas é pior quando se paga dízimo a ídolos, a imagens, a demônios, a padroeiros e padroeiras. É pior do que gastar com prostituta e cachaça, porque aquilo ali também vai para o diabo. Então, nosso tema hoje, dízimos e ofertas. A mordomia dos dízimos, ou a mordomia dos dízimos e ofertas. Escola Bíblica Dominical, eu coopero há muitos anos, tenho prazer em fazer isto. Acho muito bom. Quando não estou ensinando, estou aprendendo. Quando não sou professor, sou aluno. É a lição número 7, no dia 18, portanto, domingo próximo, a maioria das nossas igrejas estarão abertas ensinando a palavra. Algumas têm as necessidades de mudar horário, fazem outros dias da semana e tal. Deixa de ser EBD, mas não deixa de ser escola bíblica. Então, vale a pena para quem faz. Então, a mordomia dos dízimos e ofertas. Textuário. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Malaquias 3:10. Verdade prática, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. É muito bom ter, é muito bom não precisar pedir, é muito bom não precisar ocupar. E tendo assim, é muito bom ser grato e dizimar e ofertar. Leitura em classe, Malaquias 3, 7-12. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, pedimos pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, alunos e professores na Escola Bíblica Dominical, os superintendentes, os pastores, Pai, que cada um possa encorajar e dar a sua contribuição para o fortalecimento da igreja e a formação dos Teus servos. Pai Santo e bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós começamos falando, aí tive um problema com o vídeo, recomecei, mas eu não tiro, esses que são abortados eu não tiro. Tem muita coisa aqui sem propósito nas redes sociais, e vão funcionando, e ficam, e alguém ri, alguém transmite. Eu não faço nada que não tenha sentido. Pode ter sentido demais, ou alguém pode não ver sentido nenhum. Mas tudo que eu faço com muita segurança, a crítica que eu faço com muita segurança. E o conselho que eu dou não é por mim, porque eu não teria nada de bom em mim mesmo. O conselho que eu dou pela palavra, portanto, vale a pena ouvir. E o tema é a mordomia dos dízimos e ofertas. O dízimo foi anterior à lei de Moisés. O dízimo entrou na lei de Moisés. Quando Israel se desviava, o dízimo era negligenciado e a nação sofria muito. O dízimo é praticado nos dias de Jesus, até com excesso dos fariseus, mas eles faziam tudo para aparecer. Mas era a prática dos dias de Jesus. O dízimo é absolvido pela igreja de Jesus, e quando a igreja evangélica, ou a igreja cristã, os que chamaram lá, o que foi chamado no começo de cristianismo, deixou de ser igreja para virar religião, a coisa estatal, com o poder romano mandando e se sustentando e dando aval e guarida, o dízimo desapareceu e entrou no lugar do dízimo as grandes doações, que dízimo está dizendo 10ª parte. E um prelado, um bispo, um papa, um cardeal daqueles, botava a faca nos peitos do rei ou da rainha e tomava o que queria, explorava de uma forma que não tem. Aqui, essas seitas desgraçadas do Brasil e do mundo, que se espelham no Vaticano, nas corrupções da Igreja Romana e tudo mais, eles não têm como fazer, nunca vão alcançar os pés da Igreja Romana em práticas malditas. Por quê? Hoje tem lei. As leis não permitem. No Brasil é porque a casa da mãe Joana ainda é a casa da mãe Joana. Tá aí, o cara ladrão, todo mundo sabe, ele faz feitiçaria com a Bíblia na mão, na televisão dele, e fica como se... E alguém chamou um patife desse de charlatão, foi condenado a pagar, teve a indenização. Bom, mas acontece que eles nunca vão conseguir fazer toda a maldade que a Igreja Romana fez, que a Igreja Romana criava as leis. E não tinha quem questionasse suas leis. Esta é uma das razões porque essas seitas malditas do bispo, do apóstolo e dos demônios nunca alcançarão toda a maldade do catolicismo. Porque não podem fazer lei, e a igreja fazia. Certo?
para você que está vendo agora pela primeira vez e pode se chocar, mas é isto. E se tiver dúvida quanto a isso, estude. Conheça o catolicismo pelo lado de dentro através da literatura, que você vai saber quão corrupta e maldita é a organização. Vamos para a introdução da nossa lição. Diz assim: nesta lição estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregue com amor, alegria e fidelidade. Por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia destes recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Perfeito e maravilhoso. Mas tinha um personagem, acho que era do Chico Anísio, não sei, que o sujeito falava uma coisa e aí o personagem entrava assim e dizia: vai ser difícil. É difícil uma organização religiosa hoje, incluindo as nossas igrejas, trabalhar com transparência. É muito difícil trabalhar com transparência, porque tem uns que são tão mesquinhos, mas tão mesquinhos, tão miseráveis, que se ele souber que tem algum dinheiro guardado, ele fecha a mão. Então, a primeira iniciativa dos indivíduos é segredar. Vamos guardar o segredo. Tem um dinheirinho aqui? Tem, mas nós vamos fazer aquele negócio lá, vamos comprar aquele lote, aquele terreno, aquela coisa, e depois a gente decide aqui, nós vamos fazer. Vamos tirar, nunca vão deixar de tirar a oferta de fazer, nunca vão deixar. O dinheiro é necessário, de fato, e essa transparência não é muito comum. Tem uns que não gostam de ouvir isto, não. Mas pouco me interessa que alguém me reprove quando eu ensino algo que já é absolutamente comprovado. Imagina não vou perder tempo com aqueles amaldiçoados, não, porque eu tenho o que fazer. Mas imagina um maldito de um apóstolo da atualidade, que todos eles são malditos, um maldito apóstolo da atualidade que não tinha nada na vida, agora tem sítio, casa, carro de luxo, tem tudo. Aí pega o microfone, ajeita o seu boné, o seu chapéu, e vem para a frente do público na televisão e chora feito uma criança desmamada para poder cair dinheiro para cobrir aquela e aquela outra, aquela promissora lá, porque não sei o quê. Imagina. Nunca um desgraçado daquele vai dizer: olha, pessoal, já chega, esse projeto já foi completado, nós completamos. Nunca. Você encontra isto na Bíblia, mas nas igrejas eu duvido. Primeiro ponto, primeiro tópico, meus amados, vai falar das fontes de recursos da igreja local. Muito bom para você, porque tem gente que é inimigo da igreja. O cara vê o tal obreiro faz uma patifaria lá, aí ele sabe, fica intrigado com Deus. Ele vai perecer, o obreiro maldito também vai perecer, e Deus não tem prejuízo nenhum, porque o maldito a mais ou a menos não vai fazer a menor diferença no reino de Deus. Uma queda a mais ou a menos não vai fazer a menor diferença no reino de Deus. Deus vai continuar sendo poderoso, maravilhoso, vai continuar glorificado, Jesus Cristo vai continuar sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, eu devo cuidar da minha vida, você cuida da sua. Se for oportuno falar, ministrando, fale. Se não, dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento, Levítico 27, 30 a 33, e Malaquias
3 e 10. No Novo Testamento, o fundamento é Mateus 23, 23. Segundo aos Coríntios 8, 8 a 15. E ao longo da história da igreja, houve a prática do dízimo. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo denominacional, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Quando se começou a praticar o dízimo, não sabemos. É bem provável que tinha começado lá na época que a Bíblia diz que começaram a invocar o nome do Senhor. Porque sempre houve pessoas necessitadas e sempre houve pessoas generosas. É bem provável que ali tenha nascido a prática do dizimar e ofertar, mas a Bíblia não fala. O que a Bíblia fala é quando Abraão dizima. Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, faltando ainda 500 anos para Moisés nascer, Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha. Reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, sacerdote de Deus, e dizimou. Quando Israel se torna uma nação, neste tempo Isaac ainda não tinha nascido. Quando Israel se torna uma nação, e como nação tem a sua terra, e Deus organiza para Israel o sacerdócio, então figura naquelas organizações, naquelas instruções, figura o dízimo e a oferta como necessidade da obra de Deus. Muito bem fundamentado. O item 2, o cuidado com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da Igreja Evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou órgãos públicos. Foi aqui que a igreja, a chamada igreja cristã, se tornou a prostituta do rei, ou a concubina do rei. Porque o rei pagava tudo. E quando o rei não dava, ela tomava. Ou organismos financeiros. Não pode. Como igreja de Jesus não pode. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus, como, por exemplo, aprovar a religião falsa do rei para ter um retorno financeiro como resultado. E foi o que aconteceu com a grande meretriz. Tornou-se a prostituta dos reis, aprovando tudo que o rei dizia, fazia e queria, para poder usar das benesses. Terceiro item aqui, desse primeiro tópico, bem pequenininho, mas muito bom. Outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. É a visão dele muito coerente. Se a igreja tem um trabalho social, este trabalho social tendo apoio governamental, parabéns à igreja que teve a iniciativa e ao governo que teve a dignidade de reconhecer. Mas a igreja fazer para poder ter dinheiro é corrupção. Vamos inventar um negócio aqui que é para a gente meter a faca no Estado. É corrupção. Então, entretanto, é necessário cumprir
as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal. Perfeito. Ou seja, se a igreja tem um trabalho social e este trabalho vier a ser reconhecido pela autoridade governamental, e a autoridade governamental, mesmo que tenha a intenção de tirar um proveito com a questão eleitoral, qualquer coisa dessa natureza, mesmo que haja mal intenção da parte do governo, a igreja não vai, não, depois ele vai pedir voto aqui. Não, não, a gente vota mesmo. Não se pode fazer um tomar lá da cá. Mas se a autoridade governamental reconhecer o trabalho eclesiástico, parabéns. Agora, a igreja não poderia jamais criar um subterfúgio, cria uma organização para poder se tornar indiretamente estatal. Isso é diabólico. Então, irmãos, outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, já vi e vejo. Rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado e desagrada a Deus. É uma vergonha saber que existem pastores que fazem isto e com frequência. As igrejas de aventureiros, esses chiqueiros eclesiásticos aí que tem nome de igreja, mas a gente sabe que é a sinagoga de Satanás, pode fazer o que quiser, mas uma igreja evangélica de fato não pode. Se fizer, é um erro público, é uma vergonha pública. A igreja deve ter uma maestria maravilhosa para ensinar os seus membros e congregados a agirem dignamente e de uma forma cristã para sustento do trabalho e não se comprometer de uma forma como jogatinas. Eu achei perfeito o comentário do nosso Elinaldo Renovato. Achei perfeito, achei muito bom o seu trabalho, o seu comentário. Eu achei muito bom. O segundo tópico, meus amados, é o seguinte: a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o legalismo é o sentimento, aliás, o que o legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Se a pessoa é fiel, ela se sente bem em ajudar. Se ela, sendo fiel, vê o trabalho, tendo necessidade, ela pode ajudar, ela vai fazer isto porque tem no seu coração a prática da fidelidade. Então, não há legalismo no dízimo, porque o dízimo foi anterior à lei. Entrou na lei porque Deus quis regular. Tem muitas coisas do passado que entraram na lei, ganharam, digamos, uma conotação legal, mas já era praticado. Para você, 2 exemplos. Aliás, 3. A circuncisão, sinal do pacto de Deus com Abraão, entra na lei de Moisés, ela é regulamentada, a circuncisão. O dízimo entra na lei, já era prática antiga, e entra na lei. E outra coisa que entrou na lei, sendo uma prática milenar, era o dever
de cunhado. Ou, em outras palavras, a lei do levirato. Aquela prática que o sujeito, morrendo sem deixar descendente, o cunhado da viúva gerava um filho com a viúva do falecido, do irmão falecido. O filho deste cunhado da viúva é atribuído ao falecido para ele não cair no esquecimento. Isto era prática nos dias de Abraão e anterior a Abraão, e entrou na lei de Moisés, regulamentado. Então, muitas coisas da lei de Moisés apenas foi regulamentado, mas já era prática comum da sociedade de então. Eu gosto de aprender, acho bom ensinar, e você precisa saber para poder entender e também para ensinar com segurança. Então, isso é muito bom. Aqui nós temos as divisões 1.1, a origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, hebraico, maaser, significa a 10ª parte, maaser, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão. A Bíblia não diz que teve origem ali. A Bíblia nos mostra o primeiro caso, mas Abraão deu origem, ele foi quem criou, e por que não houve nenhum questionamento da parte do Melquisedeque? O que é isto? Não precisa. Não parece ser assim. Mas os professores têm liberdade para pensar o que escreve e o que comenta. Então, que com certeza isso é verdade, é que o Abraão foi um sentimento sincero. Agora, que era a primeira vez, não tem como a gente saber. Como gratidão ao favor de Deus, ele deu dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, Gênesis 14, 14 a 20. Assim, é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao seu Criador. Então, é bom para você também isso aqui, é bom para mim. 1.2. O dízimo é do Senhor. Levítico 27:30. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Deus. Pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de Deus. Davi disse: tudo vem de ti, e da tua mão te damos. 1 Crônica 29:14. O dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor. Não estamos fazendo favor. Outro dia, eu conversando com os irmãos, eu converso com muitas pessoas, este meu trabalho, eu me meti, eu entrei, acho que foi praticamente de gaiato nas redes sociais. Tinha o sujeito que canta que entrou de gaiato no navio, eu entrei de gaiato nesta coisa tão profunda e eu não tenho medo de nada. Aí fui entrando, fui fazendo e fui me comprometendo. Hoje eu estou enroscado, porque eu não sei, muitas vezes eu não sei usar. Eu fiz só mais com a intenção de fazer postagens e meus amigos interagem comigo, alguns falam comigo, alguns entram em contato e outro dia eu, conversando com pessoas, uma certa comunidade, os indivíduos lá com raiva do obreiro, do pastor,
estão fazendo um caixa, estão fazendo uma espécie de dízimo, é uma corrupção do sentido, corrupção espiritual. Mas, para ficar claro para você, se você tiver uma causa na justiça, digamos, você deve a mim, aí você acha que eu estou cobrando demais, ou eu explorei você a fazer, recalcular a dívida e tal. Aí você faz um depósito em juízo. Você faz o depósito, de acordo, tem uma ordem judicial, isso é a questão da justiça, você deposita aquela importância que era o que você acha digno de pagar, justo, aí você deposita lá todo mês, enquanto a causa está sendo amornada com o juiz sentado em cima. Que ele só não senta em cima das causas do Lula, mas das causas dos outros de homem, de mulher, de empresários, de viúvas, de pessoas que sofreram, aqueles que perderam os prédios lá em Brasília, que o prédio caiu, deixou todo mundo sem casa, sem teto. Essa questão do Brumadinho lá da Vale, o desembargador senta em cima de uma pasta e o ministro do Supremo senta em cima da outra. Fica lá esquentando com o traseiro e não resolve, só resolve do Lula, porque o Lula compra eles. Comprou e paga muito bem. Agora, o que eles fazem? Estão com raiva do obreiro e estão recolhendo o dízimo lá numa conta, como se fosse um depósito em juízo, esperando que esse obreiro seja substituído para eles poderem trazer esse dízimo para a igreja. Isso é cachorrada, isso é perversidade, isso é maldade, mas faz parte de quem está numa igreja evangélica sem ter temor do Senhor. Esse bicho nasceu no evangelho, mas o evangelho não nasceu nele. Ele nasceu na fé, mas a fé não nasceu nele. Certo, irmãos? O irmão Freire ainda morre disto. 1.3. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus institui o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal. Era sustento, não era enriquecimento. Hoje, como um desvio de conduta, está havendo enriquecimento ilícito, porque não é lícito uma igreja pequena pagar salário alto para o sujeito dar massagem no pescoço dela, no ego dela, acobertar pecado, maldade, corrupção para poder sair de bem, para ficar legal na foto, para estar, como dizem os jovens, de boa. Como é que está aí, pastor? De boa, estou de boa. É corrupção. O dízimo não é para enriquecimento. Enriquecer com dízimo é ilicitude. O dízimo é para sustento. Nas escrituras é assim. Na cabeça de gente corrupta é outra coisa. Agora, meus amados, era para sustento. E o cuidado com os órfãos e viúvas. Malaquias 3 e 5, Deuteronômio 26 e 12, Jeremias 22 e 3. Nesse sentido, há promessas de bênçãos aos dizimistas. Malaquias 3, 8 a 10. Aí, o sujeito participa da igreja do bispo. O bispo é um bandido e fez a igreja para ele. O sujeito é um prostituto e vai para a igreja do bispo. Aí vive extorquindo, mentindo, roubando, sonegando imposto e pagando dízimo ao bispo. Para ser abençoado por Deus? Nunca. Deus não se deixa corromper. Deus não aceita suborno. Deus não come. Se comesse, era o dono de todos os animais, árvores e aves. Deus não precisa.
eu não posso corromper Deus. Então, quem tem necessidade somos nós, Deus não. Agora, quando é que as igrejas estão realmente cumprindo o papel, este papel social, socioeclesiástico, de ajudar? Porque sustentar também não é certo. Não é certo igreja sustentando pessoas. Mas é absolutamente certo a igreja ajudar. Nós temos uma facilidade incrível de nos viciar. O sujeito se vicia com coisas muito boas e atraentes, agradáveis, e se vicia com coisas absolutamente sem sentido. Então, não é certo a igreja sustentar ninguém, muito menos viciar preguiçoso. Mas é absolutamente justo e muito necessário a igreja ajudar quem precisa. Ajudar o sujeito no período do desemprego, ajudar alguém no período de enfermidade. É muito necessário. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos que fazem isto, eu louvo a Deus porque já fizeram isto por mim, e eu louvo a Deus porque eu faço por alguém. Apesar de não ser detentor de poder econômico. Mas, hoje, muitas igrejas não abrem a mão em nada. Muitas igrejas viram, que ali é a questão do administrador, mas não abre a mão em nada para ajudar quem quer que seja. Chegou um necessitado e ele está de bom humor, então ele junta o povo e tira mais uma coleta, faz nova coleta para poder ajudar naquela necessidade. Mas dividir o que já foi recolhido, arrecadado, é muito difícil. É muito difícil. Eu não ando muito, não. Eu ando bem pouco, até porque eu sou um chato assumido e acho que o meu lugar é trancado. Eu em casa estou bem. A minha pequena igreja também estou bem, porque eu sou o líder. A turma me engole, acha ruim, eu não sei. Mas eu sofro bem menos do que se eu tivesse, ou quando estou numa igreja grande, vendo muitos desmandos e muito abuso. Uns ricos que não sabem o que possui, e o outro morrendo de fome. É muito triste. Concluindo o segundo tópico, aqui nós temos o segundo item. São só... É muito interessante. Agora, falar sobre o dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram religiosos, ou melhor, rigorosos, quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Aqui o Senhor denuncia o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo. Jesus é muito claro: deveis fazer essas coisas. Dizime, sim, entregue o seu dízimo, não como um suborno para Deus. Entregue o dízimo como uma questão de justiça. Dê a sua oferta com amor, uma questão de justiça. Não para ter aquele sujeito, me dá uma esmolinha que mais tem Deus para te dar. O sujeito era muito duro, então vai pedir direto a ele. Se eu vou te dar uma esmola. Já você sabe que ele tem mais, que ele vai me dar muito, então peça a ele. A gente vê cada coisa neste mundo, meus irmãos. É coisa muito séria. Então, o Senhor Jesus estava fazendo, era uma crítica ao legalismo.
ao excesso e não à prática do dízimo. O senhor estava criticando a hipocrisia. Vejamos, pois, outros propósitos. Vejamos 2 propósitos do dízimo hoje. 2.1. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. Em alguns casos, eu acredito que está fazendo mal. Eu venho do passado, né? Tinha um filme dos americanos que não tem o que fazer, faz tudo que é engraçado. O sujeito vai do passado para o presente, vai do presente para o futuro, como é que é? Eu que venho do passado, e bem passado, eu aprendi. Meus irmãos, a maioria dos nossos líderes não ganhavam dinheiro da igreja. Cheguei em Fortaleza em 1972. Meu primeiro dirigente aqui, meu primeiro pastor local foi o pastor Pedro Ferreira de Nascimento. Não ganhava dinheiro da igreja. Segundo pastor local, pastor Ananias Abreu, não ganhava dinheiro da igreja. Depois eu fui me congregar com o Medeiro, meu sogro, não ganhava dinheiro da igreja. Na verdade, naquele tempo, quem ganhava dinheiro da igreja eram os obreiros de tempo integral, pastor presidente, vice-presidente e pastor auxiliar. Os demais eram voluntários. Trabalhava com muito amor, meus amados irmãos, Crispim, Pedro Romão, Siqueira, Raimundo Siqueira de Medeiro, meu sogro, nunca recebeu dinheiro da igreja. E eles fizeram melhor do que os que são profissionais. Eu que já passei pela Buenda, passei pela Moinha, passei por tudo que foi lugar e ainda estou vivo, desassustadamente digo a todos e digo aos grandes de hoje, vocês vão morrer doidos, com doutor, com anel em todos os dedos. Vão morrer doido e não faz o que meus amigos, meus irmãos faziam no passado. Vão morrer doidos, endoidar e não faz o que meus irmãos fizeram. Eles não tinham curso de teologia, eu tenho. Não faça besteira, estava confiando nisto. Eles não tinham curso e eles não exploravam a igreja. Eles não se preocupavam com o sermão, mas se preocupavam com a doutrina. Eles não se preocupavam em agradar, mas se preocupava em prestar conta, porque todos eles sabiam que iam prestar conta com Deus daquilo que receberam. Então eu louvo a Deus pela memória deles, me espelho até certo ponto em alguns, porque eu sou pequeno demais e muito desagradável, sou bastante fraco, para me espelhar naqueles gigantes do meu Deus. Mas a verdade é que tem alguns que hoje, trabalhando em tempo integral, vão fazer mal à igreja. Tempo integral é fazer mal à igreja, porque eles não têm tempo integral para orar e ler a Bíblia, não. E nem precisaria. Eu também não ganho dinheiro de igreja, não sou profissional, faço o trabalho que Deus me deu a fazer, faço com muito prazer e não uso enlatado. Nunca repeti um sermão na minha vida. Aliás, eu não faço sermão. Nunca repeti pregação na minha vida. Não preciso. A fonte é funda, mas a corda é longa. O poço é profundo, mas a corda é longa. Não preciso. Então, pagar indivíduos despreparados ou mal intencionados para ter tempo integral vão ofender a igreja. Tem lições que eu me prejudico ensinando.
Porque os que escutam dizem, está mal com o pastor, está mal com o ministério, está mal com a igreja, está mal, eu não tenho nada. A minha igreja é minha alma mater, a igreja da Assembleia de Deus é minha alma mater, é a minha universidade. É a minha universidade, é a minha alma mater. Foi quem me deu vida. Eu não prestava, não tenho nada, não tinha nada, não sou nada. Não tenho nada contra a minha igreja, pelo contrário, se eu pudesse, eu fazia mais. Mas acontece, meus amados irmãos, que há pessoas que interpretam muito mal o que a gente fala. Só que o que eu digo, eu não peço segredo. É segredo na internet, né? Então, segredo do Face. Pastor sem futuro de tempo integral faz mal ao rebanho. Pastor sem temor com tempo integral faz mal aos discípulos de Cristo. Eu não tenho o menor receio de dizer isto. Então, os dízimos são necessários para manter o ministério de tempo integral até certo ponto. Depende de quem e depende por quê. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas, Neemias 8, 37, Neemias 18 e 21. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento, 1 Timóteo 5 e 17, 18. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho, 1 Coríntios 9, 14. O dízimo é necessário para a assistência social, quando a igreja tem realmente uma função social. Toda igreja tem, mas tem delas que não assumem. Então, assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos e viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Isso é realidade, é verdade, na minha experiência. Só dirijo igreja pequena, mas sempre a gente tem um trabalho social. Estou lá na 4ª etapa, 4 crentes de Jesus. Mas tem o trabalho social. Lá na 3ª tinha trabalho social. E eles continuam mantendo que eu faço as coisas com o pé no chão e com decisões. Trabalho social. Tiago diz que a verdadeira religião, ou a religião, a verdadeira religião é servir o próximo, é servir a Deus, servir ao próximo. Tiago 1, 27. Por isso, a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Não é humilhando pessoas, não. Hoje em dia, a viúva chega ali. É claro que tem algumas coisas que a gente conhece e sabe que é terrível, irmão. A viúva tem a sua rendazinha, mas a renda dela é para comprar tênis por neto. Exploram as viúvas, os viúvos, os idosos são explorados. Hoje estão sofrendo, às vezes passa até necessidade, por causa de família corrupta, filho corrupto, filha corrupta, genro corrupto, nora corrupta. Os idosos passando fome por causa de corrupção na família. Aí não é justo também que a igreja vá pagar isto. Mas também não é certo. A igreja, mas você não é aposentado? Por que não é atrás? É saber por que está acontecendo, conversar de uma forma decente, não humilhar pessoas. Não se pode humilhar ninguém. Mas é possível e necessário saber por que aquela pessoa tem a sua renda, apesar de pequena, e só vive passando necessidade. Às vezes está sendo vítima de uma administração cruel dentro de casa. Então, meus amados, é necessário a gente conhecer a necessidade. Isso é feito com recursos dos dízimos. Aqui ele está falando. Nossa igreja maravilhosa, a minha alma mater, a Assembleia de Deus tem a Caixa das Viúvas, tem um trabalho para assistir as viúvas. Hoje funciona assim. Todas as nossas congregações arrecadam, pouco, muito ou pouco arrecadam, e vai para o Templo Central um dinheiro para as viúvas, para os necessitados.
Pastor Basto fazia isto, todos fizeram. Pastor Emiliano criou a organização das irmãs voluntárias para ajudar os necessitados. Nossa igreja sempre fez um trabalho social maravilhoso. Terceiro item aqui do segundo tópico é as ofertas nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Atos 9, 31, Atos 16 e 5, 1 Coríntios 16, 19. Para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a igreja apostólica usou o expediente das ofertas. Segundo aos Coríntios 9, 10 a 15, Filipenses 4, 14 a 17. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos. O trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos. Apóstolo Paulo, ministro de Deus, tempo integral, e grandioso no exemplo, grandioso no critério. Nós vamos aprender com ele aqui o que eu vou ler para vocês. Então, o trabalho era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins: construção, necessidades humanitárias, missões, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Agora, lá em Corinto, a igreja tinha gente de todo jeito. Corinto era uma cidade cosmopolita e tinha gente de várias nações, tinha gente de muitas origens, procedências diferentes, e ali a igreja nasceu com os probleminhas. Houve muita confusão ali. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo trabalhando lá e não tirava dinheiro, não pedia dinheiro, não falava em dinheiro. E o que aconteceu é que alguns se ofendiam, como que fosse o apóstolo é banqueiro, o apóstolo é rico, o apóstolo é orgulhoso. Qual é o problema? Aí vamos aprender o que o apóstolo Paulo, por que o apóstolo Paulo, como foi que ele se saiu, como foi que ele disse. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, no capítulo 11, meus amados irmãos, o versículo 1 e 2 diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me ainda, peço, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. Aqui, a igreja evangélica, a igreja de fato, a igreja cristã, a igreja real. Versículo 8. Outras igrejas despojei, eu, para vos servir, recebendo o salário delas, quando estava presente convosco e tinha necessidade. A ninguém fui pesado. Olha que exemplo do apóstolo Paulo. A ninguém fui pesado. Não é que ele não precisasse, ele precisava, mas nós vamos aprender aqui por que ele fez isso. Ele tinha igrejas grandes em outros lugares, igrejas sólidas, bem construídas por ele mesmo, e ele usava o dinheiro dessas igrejas de outras regiões para evitar falatórios, comentários em Corinto. Olha na continuação. Porque os irmãos, o versículo 9, segundo aos Coríntios 11, 9, continuando. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ou seja, eu não pedi dinheiro a vocês até agora, e daqui para frente não vou pedir. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida na região da Acaia. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe. Deus sabe.
Mas o que eu faço para não dar oportunidade aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Ou seja, se eles querem trabalhar, que dê os seus pulos, o seu jeito e faça o trabalho sem explorar a igreja. Não aceitamos exploração da igreja do Senhor. Meus amados irmãos, eram os apóstolos de Jesus Cristo. Os apóstolos de Satanás agora vão chorando com a caneca na mão, podre de rico, escondendo do leão. Dá um verso. Agora eu estou aprendendo a fazer verso. O apóstolo de Satanás chorando com a caneca na mão, podre de rico, escondendo do leão. Escondendo, fugindo do imposto de renda. Aqui era apóstolo de Jesus Cristo. Esses metidos são apóstolos do diabo. Por isso é que mente, engana, e rouba, e frauda, e faz vítimas. Eles não fazem discípulos, fazem vítimas. É a palavra. Às vezes sai faiscando, mas é isto. E se você tem dignidade e decência, confira. Terceiro tópico, para a gente ir embora. Terceiro tópico é o seguinte: a mordomia dos dízimos e ofertas na igreja local. 1.1. Como deve ser entregue os dízimos na oferta na igreja local? Com gratidão a Deus. Deus é o dono de tudo, da terra e dos seus habitantes. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Somos propriedade dele. 1 Coríntios 6:20. Só temos saúde porque ele dá. Só trabalhamos porque ele nos concede as forças. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Eu não seria capaz de fazer as coisas sem Deus, então deixa eu dizimar e ofertar, para que os outros sejam beneficiados. 1.2. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Esse aqui eu já tirei 1000 vezes as dúvidas de alguém, mas não me lembro, e na web eu nunca tinha feito. O sujeito tem uma empresa, aí ele tem uma retirada, chamada Prolabore. Aí a retirada dele, digamos, é 20 mil. De 20 mil, ele deve dizimar 2. Acontece que esses 20 mil não conta os 5 mil do carro, que é pago para ele, 5 mil do apartamento, que é descontado e tal. Ou seja, a renda bruta dele seria 40, 45 mil. Ele é um grande empresário, sua renda bruta é 40 mil, 45 mil, mas ele só paga do líquido. Está certo? Pelas escrituras, não. Porque o apartamento que ele paga é dele, o carro que ele paga é dele, portanto, ele pagou porque ele tem. Então, é do bruto. Aqui está ensinando o nosso ministrante. É comum, irmãos, terem dúvida quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou da bruta? Renda bruta. O princípio bíblico é o que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é das primícias. As primícias é a representação do todo. O princípio é este, Provérbios 3, 9 e 10. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta, antes de preocupar-se com pagar as prestações, a água, a luz, o gás e qualquer outra despesa. Honre ao Senhor com suas primícias, ou paga seus dízimos. 1.3. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas têm de ser levados à casa do tesouro, ao tesouro da igreja local, no templo. Em Jerusalém havia um lugar chamado a Casa do Tesouro, para receber o dízimo do povo. Neemias 10, 37 a 39.
Assim, hoje, cabe ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local. Cabe ao líder da igreja a correta e transparente administração dos dízimos, dos recursos. Já falei sobre a transparência, que é muito limitada nos dias de hoje. Então, isso aqui, dízimo da renda bruta e levado para a casa do Senhor. No princípio do vídeo, eu estou falando de quem paga dízimo a ídolo. Quem paga dízimo ao ídolo está dando dízimo ao diabo. O ídolo é instrumento de Satanás para afastar as pessoas de Deus. O Senhor tem direito ao nosso dízimo, porque Ele é o Criador da vida, o Criador do céu e da terra, é o provedor de tudo para nós. Um ídolo desgraçado, inventado por um religioso. Às vezes o ídolo é o próprio religioso. Hoje já existe São João Paulo II, aquele cara que esteve aqui no Brasil e esteve em vários países do mundo, assoprando na farofa dos políticos, e que depois de morto apareceu aquelas cartas daquela mulher casada americana. Parabéns que ele era homem. Mas aquele indivíduo já é São João Paulo II. No dia que criarem um município e botarem ele como padroeiro, pagar dízimo a ele não é, no mínimo, uma imbecilidade. Coisa de ímpio, coisa de idólatra, coisa de hipócrita, coisa de quem não tem temor de Deus. Então, pagar dízimo a ídolo é entregar ao diabo. O item 2 do terceiro tópico, o dízimo dos empresários. Aqui é bom, porque já falei, já me antecipei. Então, deixa para lá. O dízimo dos empresários. Ele vai falar aqui de prolabore, ou seja, dessa renda deve tirar o sustento direto da família. Logo, o dízimo tem de ser calculado a partir dessa renda familiar. Prolabore, tudo que envolve conquista da família do grande empresário. O 2.2, o controle da renda. Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha, no computador, ou anotar em qualquer um caderno, ou a quantidade e a regularidade com que ele retira da empresa o valor da sua manutenção, se diária, semanal, quinzenal ou mensal. Do valor retirado, simultaneamente, pode-se separar o dízimo. É melhor fazer isto do que deixar para tirar todo de uma vez. Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo da sua renda bruta. Ele paga o carro, paga apartamento e ainda tira 20 mil, então junta os 20 mil mais o valor do carro, mais o valor do apartamento, chega à conclusão de quanto é a sua renda bruta, a sua retirada bruta, e dizima sobre ela. Isto é instrução para quem tem temor, para quem quer aprender, para quem ama o Senhor, para quem não é mão de figa, para quem não é inimigo das Escrituras, para quem serve a Deus sem avareza. Tem uns que não são avarentos, mas são desonestos, aí faz negócio enrolado. Já pensou, eu com essa cara de fome que eu tenho, eu rejeitar dinheiro, mas eu rejeitava e rejeito. Eu rejeito dinheiro hoje. Meu trabalho de rádio tem 28 anos. Eu rejeitei dinheiro no passado, rejeitei até ontem, estou rejeitando hoje e vou rejeitar amanhã. Eu rejeito dinheiro sujo. O sujeito tem uma empresa. A empresa dele, propaganda enganosa, enganando os crentes, enganando os clientes. Mas, num certo dia, ele reserva não apurado, reserva o lucro daquele dia para dar a Deus. Eu já tive a oportunidade, o convite, pastor, passe lá na nossa loja, está aqui o endereço, vai lá tal dia, para a gente abençoar. Eu não fui, não vou,
Não irei nunca, porque eu conheço como é o trabalho. Eu sei que eles trabalham com informações estranhas, eu sei que eles fazem propaganda enganosa, eu sei que eles fazem o mal à clientela, e eu não quero. Eu não faço propaganda para eles, jamais faria, não quero o dinheiro deles como oferta. Eu tenho outros que ajudam e eu recebo com muita alegria, porque eu sei que são dignos. Eu sei que o dinheiro deles é trabalhado, é suado, não é de propaganda enganosa, não é de negócio mal feito. Conclusão. Entregar o dízimo e oferta, entregar o dízimo e oferta não é obrigação, é privilégio. Ora, Deus nos conceda vida, ou melhor, nos concedeu. Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos, a fé, os amigos, as oportunidades, as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, também para, então, contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Claro que tem também os filhos do diabo, que com todas essas referências nas escrituras, ele diz, não, isso aí era do Moisés. Era do Moisés não, porque Moisés não tinha igreja, infeliz. Moisés não tinha igreja, Moisés não tinha nação, Moisés não tinha lei. A lei é chamada de Moisés, mas quem deu foi Deus. Portanto, quem trabalha contra a palavra de Deus, contra o evangelho, contra a igreja, se posiciona contra as instituições, é porque é avarento. É porque, no mínimo, é avarento. Deus abençoe meus irmãos, felicidade, graça. Eu tenho um irmão querido e a esposa dele também muito querida, nossa, na minha família, a minha esposa, e ela dizia, fulano, o nome é que faz confusão, jamais vou dizer o nome deles, mas aí ela diz, meu filho, não aprende as coisas ruins do irmão Freire, só as boas. Aí irmão Freire tem mais coisas ruins do que boas. Mas se aprender o que eu ensino, se me observar e praticar o que eu faço, não fica muito feio na foto, não. Mas nós devemos seguir o Senhor Jesus. Deus abençoe você. Continue andando atrás de Jesus. Seguindo. Jesus na frente, você atrás, seguindo, pisando nas passadas, nos passos de Jesus. Quem anda nos passos de Jesus não erra nunca o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Te louvamos, Te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por cada um, Senhor, que está conosco neste horário. Obrigado pelos meus queridos irmãos, professores na nossa congregação. Obrigado pelo meu superintendente, Senhor. Reveste de graça, opera em sua vida, abençoa sua esposa, mão direita e mão esquerda, Senhor, abençoa os meus queridos irmãos, abençoa cada um de nós. No nome de Jesus te pedimos, Pai, te agradecemos para sempre. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos com mais uma contribuição à Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.